30 minutos vamos fazer o diagnóstico ao Conselho da Figueira da Foz e os comentadores de serviço vão traçar a terapia. Bem-vindos ao Estado do Conselho com António Padrão, António João Paredes e Vítor Guedes. Hoje começo, e pela ordem de chegada aqui aos estúdios improvisados no restaurante Caravela, com o Vítor Guedes. Começo pelo Vítor Guedes, que hoje está à minha direita, tal como o António João Paredes, e o António Padrão está à minha esquerda. É melhor dizer do meu lado esquerdo do meu lado direito, porque o António João Paredes faz interpretações políticas acerca desta disposição da mesa. Então, Vítor Guedes, traz para este Estado do Conselho a regeneração urbana, o retorno, a relação custo-benefício. A propósito de quê? Que não existe esse estudo ou vem propô-lo? A propósito de achar que era pertinente e é pertinente que a sociedade figueirense comece a repensar ou a pensar o que quer do ponto de vista turístico, designadamente da Figueira da Foz. E isto vem um pouco a propósito da última intervenção que houve, urbanística que houve na Figueira, que é aquele arranjo à volta do Forte de Santa Catarina, onde se gastaram dinheiro do erário público, é certo que parte dele subvencionado, contudo um investimento grande de 5 milhões de euros aproximadamente, e que tinha por função, achava eu, uma das suas componentes deveria ser o virar a Figueira para o rio. Porque, de facto, temos uma riqueza extraordinária que é nós estarmos à borda do rio, temos o rio entre nós e estarmos, de alguma forma, de costas voltadas para ele. E o que é que nós vemos? Vemos um arranjo que, obviamente, aquela zona ficou, de facto, muito mais atraente e apetecível, contudo, a função que eu achava que deveria ter, a utilidade económica, digamos assim, daquela intervenção, que deveria ser virar a Figueira para o rio, pelo menos naquela zona, o que verificamos é que existe ali, junto ao rio, uma praça enormíssima, que até agora não lhe conheci grande utilidade, e que não tem nada, não tem infraestruturas criadas para que a ela aflua gente. Estão lá 3 ou 4 espaços destinados a comércio, julgo eu, que têm uma profundidade para aí de 3 metros. Não tem mais do que isso, ou seja, que inviabiliza, a não ser a colocação de algum quiosque, inviabiliza o que quer que seja para fixar ali gente, designadamente cafés, bares, restaurantes. Nada está estruturado nem pensado para isso. E é isso que cativa e fixa gente para ali, para começarmos a virar a Figueira para o rio, tendo em conta a enorme riqueza que isso representa. E depois temos que pensar o seguinte, que é, no fundo, o turismo é um fenómeno de deslocação de pessoas de uma localidade para outra, em função até da geografia, não é? E isso tem que ser apetecível. Ora, se nós investimos tanto dinheiro em algumas, e setorialmente, do ponto de vista geográfico, mas depois deixamos um cartão de visita, que é a Praia da Figueira, com aquelas infraestruturas a degradarem-se a dia a dia e quase com a conferir quase uma paisagem suburbana à Figueira, para que então investir tanto dinheiro num determinado setor, se depois o grande cartaz de visita da Figueira fica com aquele aspecto degradado com que está, por exemplo, vamos ter em pouco tempo a abertura do tão almejado hotel, e vamos ver do novo hotel, do novo hotel ali na Ponte Galante, mas que depois está virado precisamente para estas infraestruturas degradadas. Portanto, há aqui alguma coisa que tem que ser repensada do ponto de vista do que queremos ao oásis e ao oásis, a todos aqueles polidesportivos que há na praia que estão num estado lamentável de conservação, e depois temos que pensar também as infraestruturas que podemos criar, estou-me a lembrar até do moinho de água. Estamos a falar de duas coisas, estamos a falar da regeneração urbana e daquilo que é necessário regenerar para exatamente, se conservar. Ou seja, acho que nós figueirenses temos que começar a pensar o que queremos, para onde queremos ir e que investimentos fazer e como fazê-los, para daí potenciar uma maior riqueza para a cidade, que é isso que eu acho, e isso, culpa de todos nós, não tem sido feito claramente. António João Paredes, a regeneração urbana foi uma oportunidade perdida para se regenerar
a zona ribeirinha e reconciliar os figueirenses com o rio? De todo, Na margem direita? de todo, não. Não foi? Não foi? Não foi uma oportunidade perdida, pelo contrário, foi uma oportunidade ganha e discordo daquilo que o Vítor Guedes acaba de dizer, por uma razão muito simples, é que esta é a primeira fase dessa regeneração e está anunciado que há uma segunda fase. Isto só pode ser feito por fases, até pela questão de investimento, embora haja aqui uma situação que eu quero... quero... só o Clube de Ténis, a segunda fase? Aos cortes de ténis? Não só, toda a parte também para desenvolver, também na questão também de investimento por parte de privados, nesta altura não é possível, a conjuntura não é favorável, para desenvolver também a zona de cafés, de restauração, para a tal aproximação, haver mais skippers, dou o exemplo, passa a publicidade, mas passa também depois talvez a ser captada pela Figueirense TV. O skipper é um bom exemplo de um nichozinho de mercado, como é que funciona essa relação de proximidade com o rio e de um lugar de prazer e de bem-estar. Criar um corredor de fruição. Exatamente, e é isso que mais tarde penso que está em ideia, e o processo, a primeira fase mais importante já está lançada, a segunda, com certeza, com o tempo e com algumas alterações que nós esperamos que venham a acontecer em termos da economia, possam alavancar todo esse processo. Contudo, concordo nessa situação em particular que o Vítor Guedes disse, que é ter a atenção que já não tem a ver com a regeneração, mas não deixar de degradar aquilo que foi construído e que de bem feito foi, nomeadamente na praia, no areal, as infraestruturas desportivas, as passadeiras, todo esse processo, o oásis com erros, mas que deve ser aproveitado e neste momento está feito, deve ser requalificado. Uma situação não inibe a outra, não impede a outra. Devem e podem complementar. Inclusivamente, vão mais longe nesta situação, que é pensar a questão do turismo numa lógica meramente localizada na Figueira. Não, tem que ser feita em âmbito de escala regional, numa lógica de agregação, numa lógica de efeito de escala e de pensarmos que eu há dias ouvia, mas nós temos mar, mas nós temos rio, nós temos serra. Muito bem, os outros também têm. Temos que marcar aquilo que o que é diferente e, naquilo que é diferente, agregar e criar escala e criar um processo de roteiro, de marca regional, porque estamos a falar numa lógica, nomeadamente na região centro, ver o que de melhor se pode potenciar, usufruir e desenvolver e potenciar. Vamos chegar a conhecer a opinião do António Padrão relativamente à regeneração urbana. O projeto inicial, que transita do último mandato de Duarte Silva, portanto o último mandato do PSD, era bastante mais ambicioso. Sim, sem dúvida, era mais ambicioso. Ou era megalómano? Não, era compatível com os financiamentos que estavam aprovados. Não saía disso. Ou seja, não ultrapassava a dotação orçamental que estava congratulada para o efeito. Relativamente àquilo que foi dito, eu gostaria de sublinhar dois aspectos. Por um lado, uma inegável mais-valia estética desde o ponto de vista da cidade, e a estética tem um papel importante em tudo na vida, a estética tem o seu papel que não podemos menosprezar. E esse claramente foi conseguido, a entrada da cidade e aquela zona em si foi substantivamente melhorada. Não é menos verdade que todos os espaços que ainda hoje não deram lugar à vida, ou seja, porque não têm vida. Eu penso que a inauguração de tudo isto é recente, foi salvo erro, no verão, em agosto. Portanto, não surtiria seguramente efeito para o verão que atravessamos, mas espero eu e desejo que o próximo verão possa, de alguma forma, emprestar a tal vida e emprestar todo o colorido que as estruturas que foram criadas
reclamam, como é óbvio, ficamos com essa expectativa e vou fazer força para que tal aconteça. Isto falando de regeneração urbana. No que diz respeito à questão que o Vítor Guedes sublinhou também, da conservação e manutenção dos espaços desportivos e de lazer, de facto aí tem havido, estou de acordo com ele, tem havido algum, eu diria, abandono de todas essas estruturas que exigem e reclamam a conservação cujos investimentos justificam. Não é? Vamos então avançar para outro assunto. O António João Paredes propõe que se debata. Os debates têm de ser rápidos, porque temos 3 assuntos e 30 minutos, portanto as contas são fáceis de fazer. Trouxe a possível agregação de concelhos. Começou-se pelas freguesias, os concelhos poderão vir a seguir? Sim, o Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Dr. Manuel Machado, falou nessa possibilidade, de certeza que não a falou só por se ter lembrado de repente, acordou e se lembrou de falar dela, mas é uma possibilidade, por certo falou porque é uma possibilidade que o Governo está a estudar e como já tivemos a agregação, a fusão, no fundo a extinção das freguesias, e quanto a mim a forma como o processo foi conduzido foi errado. Há essa possibilidade também da questão da ameaça de extinção ou da fusão. Considera isso uma ameaça porquê? Eu considero uma ameaça se o processo for conduzido da mesma forma como foi em relação às freguesias. Se for por regra e esquadro nos gabinetes e sem ter em conta os critérios de um apelo e de vontades em que as entidades e as características e até as boas vontades desses conselhos possam partir dessa iniciativa e não de uma lógica vamos agregar esta só porque nos lembramos que até muitas das vezes por uma manobra mais política. E se o António João Paredes tivesse, vamos colocar isto num cenário imaginário, a possibilidade de decidir com que município se agregaria à Figueira da Foz, qual seria a sua escolha? Neste momento, a minha escolha é dizer, eu espero que a Figueira da Foz se mantenha tal qual como está. Perante a inevitabilidade disso acontecer. Penso que nem sequer quer colocar essa questão. É uma resposta politicamente correta que gostaria essa questão. Nem quero colocar essa questão. Não quer comprometer-se com essa questão. Não é que penso que a Figueira da Foz, tal qual como está, esta questão cá está. Ou surge por próprias vontades, ou surge por critérios em que há uma discussão alargada, aprofundada, onde haja também a discussão e a auscultação da população. Acho que até inclusivamente deve ser em referendo e não de uma forma imposta. Mas assim nunca se faz nenhuma reforma administrativa. Não faz. Sim, fez-se... Lisboa conseguiu agregar freguesias por vontade e sem imposição. Por isso é um exemplo claro que quando há uma discussão... A vontade não partiu da população. Mas houve esse processo de diálogo. Houve negociação com capacidade de diálogo. Para haver negociação tem que haver diálogo. Sim, com um grande diálogo até a exaustão para que se encontrem as melhores soluções. E não que exista um processo de imposição. Não se opõe à fusão. Desde que demonstrem que essa é uma mais-valia e que é a vontade das populações e que não se perde a identidade e que realmente a relação daquilo que foi do poder local e que foi o maior ganho que Abril e que a democracia trouxe aos portugueses foi a relação do poder de proximidade e que eu penso que está a ser caracterizado e que se está a perder com um conjunto de situações, não só pela questão da fusão, também e termino já com a própria autonomia, com a resolução de competências e esta lei do financiamento autárquico que está aí, a lei 73, e a questão da lei dos compromissos, está a ser um grande estrangulamento à questão do poder e está a pôr em causa, de uma forma subtil, está a pôr em causa o próprio poder local. Então, António Padrão, eu não posso deixar de lhe fazer a mesma pergunta. Se tivesse decidido propor
uma fusão do município da Figueira da Foz com outro, qual escolheria? Seguramente no eixo Coimbra-Figueira, Coimbra-Figueira seriam duas potenciais câmaras agregadoras de outras tantas ou mais. Quais são essas outras tantas? Estamos a falar de Montemor, quer dizer, não é compreensível. Estamos a falar de Montemor, podemos equacionar Soura, é pouco compreensível que eu me desloque hoje da Figueira para Coimbra e passado 5 minutos de automóvel ou 10 entro no município. Eu já sei que me vai dar o exemplo do Distrito de Aveiro, não é? Que não, em 5 minutos estamos a mudar de não, concelho. ouça, mas aí são cogumelos, não é? Portanto, este país tem que ter alguma reforma que é importante, que é substantiva, relativamente à questão dos municípios. Deixa-me chamar-lhe, como é que se chamaria esse município? Eu respondi-lhe diretamente, coisa que o António João Paredes não fez. Sim. E não o fez, porque a dificuldade que ele teve... Mas também não quero que pense que está a fazer-me um favor por me ter respondido diretamente, porque está aqui a expor as suas ideias e a sua proposta. A dificuldade que ele refletiu na resposta no fundo, traduz a dificuldade que os governos têm sobretudo quando estão no poder, em assumir esse tipo de atitudes. Mas isso já vamos falar mais à frente, porque é a sua proposta, mas responda-me ao seguinte, António Padrão. Como é que chama? Mas como é que se chamava e onde ficaria a capital, a sede do Conselho? Eu penso que em termos de região há aqui um eixo que pode ser perfeitamente complementar, que é definido por Coimbra, com as suas características, e pela Figueira da Foz, com as suas características. Serão polos potencialmente agregadores. Bom, depois se eventualmente o papel de Soura, se entra ou não entra, se Montemor entra ou não entra. Para concluirmos Diga. Quero não dizer-me o nome. Onde é que seria? Seria o município de Coimbra? Ou do Baixo Mondego? Eventualmente, ao ou seja, ao modificarmos ou seja, o planeamento que há que ter em conta para levar a cabo esse tipo de trabalho, definirá naturalmente as questões que são mais de pormenor. Do Grande Conselho ficaria em Coimbra, certamente. Ouça, as soluções podem ser tantas, pode ser alternada, então pode ser alternado. Com certeza, como na União Europeia. Vamos perguntar ao Vítor Guedes qual seria a capital desse grande concelho e como se chamaria. E para já, começo por perguntar-lhe se concorda com a fusão dos municípios, como é óbvio, porque António Padrão concorda. Eu concordo com o princípio, não concordo com a sua pergunta. Não concorda com a minha pergunta? Porque acha que não devia ter feito? E tem direito. Ou melhor, enquanto não pensar ou não tiver em cima da mesa uma base para fazer esse tipo de raciocínios, eu não a faço, não consigo fazer, ou seja, tenho que ter critérios. Eu não posso pensar no abstrato que agora vamos fazer a agregação com a Figueira Montemor, ou Montemor com a Figueira, ou Figueira com Coimbra, ou vice-versa. Isso é muito em abstrato. Temos que, primeiro de tudo, ter como base a definição de critérios para a agregação de municípios. Eu, em tese, estou de acordo com ela, porque mas falta o chamado livro sentido. Branco, que depois foi o livro verde, não é? Não. Ou creio que o azul, não é? Estas questões mas mudou de cor pelo menos 2 vezes. Estas questões têm muito a ver com questões de locais e, portanto, de históricas e de alguma independência sentida pelas pessoas, designadamente, porque isto vem do século passado, nem é do século passado, é do outro. Do século XIX. Do século XIX. Portanto, tem a ver tudo com questões até de deslocação, como diz o António Padrão, e que agora, de facto, não se colocam. Não faz sentido haver municípios com 4.000 habitantes. Mas talvez possa fazer, de facto, não faz sentido em abstrato, mas provavelmente poderá fazer. Por isso, não se pode pensar tal qual as coisas são. Vamos avançar. Até agora o António Padrão foi o único que assumiu que faria sentido este eixo Coimbra, Montemor e Figueira, ou Figueira, Montemor e Coimbra, mas vamos avançar para a governamentalização e a municipalização dos partidos quando estes estão no poder. Esta é a proposta do António Padrão. Sim, a propósito de quê? Quer dar algum exemplo? Foi um tópico já abordado aqui, de forma, penso que mais do que uma vez, alguns de nós lembram do Vítor Guedes, por exemplo, abordar essa questão. É uma questão que se arrasta
há muito tempo, mas que, enfim, não tem sido muito desenvolvida em termos consequentes. E a propósito de quê? A propósito de que é que lembrei? Porque assisti ao discurso do Paulo Portas, agora no último congresso. Quer dizer, pressupõe-se que... Mas esteve lá? Não, assisti na televisão, foi uma intervenção longa. A sua é que não pode ser longa. Sim, a intervenção num congresso implica necessariamente que uma focalização no partido, renovação do programa, novas propostas que eventualmente possam ser aprovadas ou não, as reformas internas, no fundo a atualização do partido deve ser um ingrediente, específico de um congresso. O que é que nós assistimos? Nós assistimos a uma intervenção bastante longa, que, não posso precisar, mas entre 6 a 8 minutos do fim, o Paulo Portas disse o seguinte, disse, e agora uma palavra para o partido. Ou seja, nós assistimos, no fundo, a um porta-voz do governo a fazer uso da palavra. Inclusive, substituiu-se ao Primeiro-Ministro no anúncio, em algum tipo de anúncios, enfim, que têm a ver com o futuro próximo. Substituiu-se ao Primeiro-Ministro. Ou seja, transforma um discurso de Congresso num discurso da nação. E a parte da municipalização? Temos ora bem, de avançar rapidamente, depois vocês vão ficar praticamente sem tempo para falar sobre isso. Essa mesma tendência que tende a esvaziar o conteúdo e a riqueza e o contributo dos partidos que podem prestar à sociedade, se verifica no âmbito da municipalização dos partidos. Mas em Ou seja, não, em geral, repare... Quando digo abstrato, não está a referir-se concretamente a um determinado município. Não, aqui, por exemplo, digo-lhe qual é a margem, por exemplo, do João Portugal, como líder da Conselhia, e simultaneamente vereador. Qual é a margem para dar vida? Qual é a margem, Vítor Guedes? Para dar... É que normalmente apagam-se. Qual é a margem? Tem um minuto cada um. A observação do António Padrão vai de encontro ao que eu já do outro dia aqui defendi, não foi na passada, não foi na semana passada, foi na anterior, terá sido julgo eu, quando defendi que de facto entendo que os membros do Executivo Camarário não devem fazer parte da direção local dos partidos. António João Paredes, foram palavras suas, já aí bastante polémicas, há 4 anos e meio, não devemos municipalizar o partido nem partidarizar o município. Plenamente de acordo. E agarrando as palavras do discurso do Paulo Portas, que quantas horas é que foram? Enfim, foi um discurso longo, não posso precisar. Dizendo o que tem que ser e o que tem que ser. Mas no fim disso, agora uma palavra para o partido, ao final. Agora vamos dar a palavra ao António Paredes para concluirmos o estado do Conselho. Naquilo que disse o Paulo Portas em relação ao discurso de uma hora, que tudo ficou resumido, ou tem que ser, o que tem que ser tem muita força. Em relação à questão, à crise que ele criou e do irrevogável. Por isso está tudo dito. Em relação a esta matéria, é o que tem que ser, tem muita força. E neste processo, o João Portugal conseguiu o tem que ser, tem muita força e acabou por se impor. Agora, continuo a dizer que o partido não deve ter a tentação de partidarizar o município, o poder, nem o poder municipalizar o partido. E o que tem de ser tem muita força.